Senhoras e senhores, declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 56ª Legislatura. Nossa reunião encontra-se dividida em duas partes, sendo a primeira parte destinada a lançamento de publicação e a segunda parte destinada à deliberação de proposições. Proponho inicialmente a dispensa da leitura e aprovação da ata da 9ª reunião da Comissão da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 56ª Legislatura. As senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. A ata será publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com as notas taquigráficas. Comunicados. Recebemos da Presidência do Tribunal de Contas da União o seguinte aviso. Aviso número 1985, que trata do acórdão número 2872 de 2021, acompanhado da respectiva instrução técnica, proferido pelo plenário desta Corte de Contas na sessão telepresencial de 1º de dezembro de 2021, ao apreciar o processo TC 042-406-2020, dígito 0, da relatoria do ministro substituto Véder de Oliveira. Os referidos autos tratam de levantamento de escopo amplo realizado na Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, e no Ministério da Economia, com o objetivo de identificar e analisar os riscos das políticas públicas de desenvolvimento atuantes no território da Zona Franca de Manaus. Conforme prevê a Instrução Normativa número 12 de 2019, após a divulgação dos documentos, se estabelece o prazo de 15 dias para a manifestação dos membros da comissão. Em caso de manifestação, os documentos serão encaminhados ao plenário para a autuação. Na noite de hoje, em que abrimos os trabalhos da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, tenho a satisfação de apresentar ao público o relatório consolidado do primeiro ciclo de debates sobre desenvolvimento regional, realizado no âmbito desta comissão ao longo do ano de 2021. Como já é do conhecimento da audiência, o nosso ciclo tem como objetivo identificar gargalos institucionais que dificultam o desenvolvimento do Brasil e discutir um plano de ação para o seu enfrentamento, tanto a curto quanto a médio prazos. Em sua abertura, contamos com a honrosa participação do senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, Sua Excelência, o Ministro Rogério Marinho, a quem agradeço o apoio substantivo e permanente, fundamental para o êxito de nossa iniciativa. Em sua primeira parte, cujas contribuições estão registradas no relatório ora apresentado, realizamos 11 audiências públicas, que tiveram a participação de um grupo selecionado de especialistas, representantes de entidades governamentais e da sociedade civil, além de autoridades do Poder Executivo nas esferas federal, estadual e municipal. Discutimos amplo conjunto de áreas centrais para a promoção de um desenvolvimento mais equilibrado e inclusivo no Brasil. Entre eles, destaco o Plano Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional de Irrigação, a ampliação da aviação regional, o papel estruturante do SUS, da educação, do transporte hidroviário e das novas fontes de energia no combate às desigualdades regionais. Para cada um dos temas, o documento apresenta um mapeamento de diagnósticos, desafios, sensibilidades e propostas de aperfeiçoamento das políticas públicas. De maneira incontornável, os debates que realizamos no ano passado estiveram marcados pelo tema da pandemia de Covid-19, que provocou impactos negativos extremamente relevantes sobre diferentes aspectos da vida econômica e social no Brasil e no mundo. Passado o período mais crítico, o cenário atual se mostra promissor com o avanço da vacinação, a redução sustentada do número de novas contaminações e, principalmente, do número de mortes.
Ampliam-se as condições favoráveis à retomada de um crescimento econômico sustentável, inclusivo, com justiça social e equilíbrio regional. É certo que os desafios a enfrentar são numerosos e de grande complexidade, mas estou convencido de que a nossa vontade coletiva e determinação para superá-los são maiores. E contamos agora com um insumo valioso a apoiar adicionalmente os nossos melhores esforços em curso. Passamos agora à segunda parte de nossa reunião, presidente, que é a reunião deliberativa. Com a palavra, Sua Excelência, o senador Jacques Wagner. não apenas para lhe parabenizar, seja pela publicação, como a ideia que Vossa Excelência teve desse ciclo de debates. Foram 11 mesas, eu diria que nós percorremos vários itens fundamentais para o desenvolvimento regional. Vossa Excelência, que já foi governador de um estado nordestino, presidente da República, sabe o quanto o desenvolvimento regional é fundamental. Eu também, como governador da Bahia. Me orgulho muito, inclusive, de ter sugerido um requerimento meu, que foi a 10ª mesa sobre a questão dos consórcios públicos como ferramenta de gestão. Nela nós tivemos aqui 2 governadores do Nordeste, o governador do Maranhão, o governador do Piauí. Tivemos prefeitos, um prefeito da Bahia, que era o presidente do consórcio de infraestrutura exatamente da Chapada Diamantina, que é uma região importante. Então eu acho que Vossa Excelência, durante os debates, produziu, como Vossa Excelência já colocou, vários elementos para reflexão, e todos que aqui vieram, porque tem, como eu digo, tem a mão na massa de verdade, ou seja, trabalham com essas matérias. E é claro que o documento agora, eu diria que ele servirá para gestores ou para estudiosos que terão uma consulta da melhor qualidade, no sentido de ver o pensamento daqueles que constroem, ou nos estados ou na federação, o nosso país. Então, faço esse comentário apenas para lhe parabenizar pela iniciativa e pelo registro documentado dessas 11 mesas que nós tivemos. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Jacques Wagner, pelas suas palavras tão generosas e meus cumprimentos em nome de todos os integrantes desta comissão pela grande iniciativa que Vossa Excelência teve ao sugerir uma mesa para tratarmos dos consórcios em todos os estados do Nordeste. São hoje uma realidade, e uma realidade que nos traz grandes notícias e grandes novidades e grande sucesso. Graças à sua visão, nós pudemos, nesta 10ª mesa, fazermos um debate amplo, um debate com a participação de governadores do Nordeste, estados extremamente importantes, também de autoridades do nível federal, do nível municipal, e isso nos pôde dar um ímpeto ainda maior a esse programa dos consórcios, que, sem dúvida nenhuma, vem tendo um êxito extremamente qualificado para o desenvolvimento e a diminuição das desigualdades regionais também. Portanto, meus parabéns a Vossa Excelência, porque foi de Vossa Excelência a iniciativa de nós podermos ter tido a satisfação de realizar aqui a nossa 10ª mesa tratando dos consórcios públicos. Com a autorização de Vossas Excelências, passamos então à segunda parte da nossa reunião, que é deliberativa, conforme a pauta previamente distribuída. Essa parte da reunião vai ser destinada à deliberação de projetos e relatórios apresentados à comissão. A reunião ocorre de modo semipresencial e contará com a possibilidade dos senadores votarem por meio do aplicativo Senado Digital nas deliberações nominais, como nas matérias terminativas. Passamos ao item 1, projeto de lei da Câmara, número 16 de 2016, caráter não terminativo,
que altera as leis números 10.257, de 10 de julho de 2001, e a 11.445, de 5 de janeiro de 2007, tendo em vista assegurar medidas de prevenção de enchentes, deslizamentos de terra e eventos similares. Autoria, Câmara dos Deputados, deputado Chico Alencar, relator, Sua Excelência o senador Jacques Wagner, relatório pela aprovação do substitutivo aprovado na Comissão de Meio Ambiente, com 3 subemendas que ora apresenta. Observações. A matéria já foi aprovada pela Comissão de Meio Ambiente na forma da emenda número 1, substitutivo. Em 14 de março de 2022, Sua Excelência o senador Jacques Wagner apresenta novo relatório. A matéria ainda seguirá para apreciação do plenário. Concedo a palavra a Sua Excelência, o senador Jacques Wagner, para fazer a leitura de seu relatório. Presidente, obrigado. Eu queria só, antes de entrar no relatório propriamente dito, contextualizar, na medida que nós estamos numa sessão da Comissão de Desenvolvimento Regional, que, pelo que se é acompanhado também através da TV Senado, era importante contextualizar para entenderem essa iniciativa. Na verdade, essa iniciativa partiu do deputado, como Vossa Excelência já disse, Chico Alencar, ainda no ano de 2011, eu diria assim, como resposta da Câmara dos Deputados à tragédia que se abateu sobre o Rio de Janeiro, com aquelas enchentes, a morte de mais de 100 pessoas e desalojados, desaparecidos e desalojados, muita gente. Então, foi efetivamente uma tragédia. Eu me lembro porque já era governador do estado da Bahia e fiz contato com o governador, com o prefeito, acompanhei, até para saber no que o estado da Bahia poderia ser útil. Mas aquilo chocou a todos, porque realmente foi algo assim devastador, como tem ocorrido outros acidentes climáticos. Então, o deputado Chico Alencar teve essa iniciativa, que chega às nossas mãos agora na forma do PLC, que Vossa Excelência já numerou, e eu acho muito importante porque, presidente, nós estamos repetidas vezes ouvindo os anúncios dos relatórios do IPCC, o conjunto de especialistas que analisa as janelas de oportunidade para que não sejam irreversíveis as mudanças climáticas que vêm acontecendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Seca no sul do país, enchente no Nordeste. Então, eu acho que é muito importante e pertinente, veja, desde 2011, são 11 anos, às vezes nosso processo legislativo é um pouco demorado, mas de qualquer forma eu queria contextualizar, porque nós viemos tendo outras tragédias, e hoje, pelos números que eu tenho, segundo o próprio IPCC, nós ainda temos 3 bilhões e 300 milhões de humanos habitando em zonas de risco climático. E segundo o DIEESE, no Brasil nós temos 10 milhões, praticamente 5% da nossa população, vivendo nas chamadas áreas de risco, que são áreas de deslizamento, são áreas de soterramento, são áreas de inundação. Então, eu faço esse comentário antes de ir à formalidade da leitura do relatório, porque, como presidente agora que sou da Comissão de Meio Ambiente, eu tenho feito um esforço muito grande para que as nossas mentes se abram. E eu tenho dito que a questão climática não é uma questão nem de esquerda, nem de direita, nem de liberais, nem de progressistas. Ela é uma questão de bom senso. Ou nós acordamos e despertamos para medidas inteligentes, ou nós paramos, como alguns ainda fazem, de estabelecer uma falsa dicotomia entre desenvolvimento e geração de emprego com preservação, é o contrário. A preservação, na verdade, ela por si só, os chamados empregos verdes, e a própria longevidade da nossa casa-mãe, da Mãe Terra, eu acho que são fundamentais. Então, eu só quero dizer que a senadora Mara Gabrilli tinha feito o relatório, ela infelizmente se afastou e por isso
veio a minha responsabilidade de fazê-lo e é o que eu passo a ler a partir de agora, parabenizando todos que trabalharam nele, porque, repito, é uma tentativa de resposta do Legislativo brasileiro a um fato concreto, sofrido, que foram as enchentes de 2011 no Rio de Janeiro. Eu passo direto, senhor presidente, à análise. De acordo com o inciso 1º do artigo 104 do regimento da nossa Casa, compete a esta comissão opinar sobre matérias pertinentes a proposições que tratem de assuntos referentes às desigualdades regionais e às políticas de desenvolvimento regional dos estados e municípios. O PLC número 16 de 2016, ao alterar o Estatuto da Cidade para incluir no conteúdo mínimo do plano diretor diretrizes relacionadas à prevenção de enchentes, de deslizamento de terra e de eventos similares, é, portanto, objeto de análise da nossa comissão. A iniciativa insere-se na competência da União para legislar sobre defesa civil e direito urbanístico e não incide sobre matéria de iniciativa reservada a outros poderes. Nesse sentido, não há ressalvas a fazer quanto à constitucionalidade do PLC número 16. A proposição não fere a ordem jurídica vigente e inova o ordenamento jurídico e tem poder coercitivo. Portanto, não apresenta vícios de juridicidade. Com exceção de pequenos ajustes apontados adiante, não há ressalvas a fazer quanto à técnica legislativa usada no projeto e na emenda substitutiva aprovada na Comissão de Meio Ambiente do nosso Senado, que estão redigidos em conformidade com o que preconiza a Lei Complementar número 95 de 1998. A proposição original foi apresentada na Câmara dos Deputados em 24 de março de 2011 e buscava responder à maior catástrofe climática da história do Brasil, ocorrida na região serrana do estado do Rio de Janeiro em 10 de janeiro do mesmo ano, que resultou, como já disse, no desalojamento de cerca de 30 mil pessoas e a morte, errei eu ao dizer aqui, de 918 pessoas, muito maior que o número que eu guardava em mente, e no desaparecimento de 99 pessoas. Eventos como esse motivaram a edição, já em outubro daquele mesmo ano, da medida provisória número 547, cujo principal objetivo foi, aspas, incorporar nas políticas urbanas e municipais as componentes de planejamento e gestão voltadas para a prevenção e mitigação de impactos desses eventos, em especial dos associados a escorregamentos de encostas e processos correlatos, conforme informa a sua exposição de motivos. A medida provisória foi convertida na Lei 12.608, de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. A lei previu a instituição pela União de, aspas, Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamento de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, fecho aspas. Cabendo aos municípios nele incluídos adotar uma série de providências preventivas. O Estatuto da Cidade foi alterado para incluir como diretriz de política urbana a redução da exposição da população a riscos de desastre, instituir a obrigatoriedade da elaboração de plano diretor nos municípios incluídos neste cadastro, ampliar o conteúdo obrigatório do plano diretor nesses casos e exigir a elaboração de um projeto específico de expansão urbana como condição para ampliação do perímetro urbano. O novo conteúdo obrigatório do plano diretor incluído na lei coincide, em grande medida, com o previsto no projeto de lei em análise. Sua aplicação foi limitada, entretanto, apenas aos municípios incluídos no cadastro federal. Ocorre que, passados 11 anos da edição da lei, 10 anos da edição da lei, o cadastro não foi instituído. Soma-se a isso um forte questionamento quanto à constitucionalidade da fixação de obrigações para os municípios em decorrência de um ato administrativo da União, como seria a publicação do cadastro. Entendemos que a técnica legislativa do PLC número 16, de 2016, ao incluir as matérias pertinentes à prevenção de desastre no conteúdo obrigatório do plano diretor de todos os municípios, é mais adequada que o Estatuto da Cidade, que condicionou essa exigência à inclusão ou não em um cadastro federal. Assim sendo, apresentamos subemendas à emenda substitutiva aprovada pela Comissão de Meio Ambiente para incorporar matérias constantes do artigo 42A ao artigo 42 do Estatuto da Cidade, harmonizando sua relação
com os incisos constantes da proposição em análise e para revogar, em consequência, o artigo 42A do Estatuto da Cidade. Apresentamos ainda uma subemenda para suprimir a inclusão na Lei nº 11.445 de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, de um dispositivo que obriga os municípios vulneráveis a enchentes e deslizamento de terra a elaborarem planos de drenagem, uma vez que o artigo 19 daquela lei já inclui o manejo de águas pluviais entre os componentes dos planos de saneamento básico, cuja elaboração é obrigatória para todos os municípios. A recente lei número 14.026 de 2020, inclusive alterou a redação do parágrafo 3º desse artigo para exigir a compatibilidade desses planos com os planos da bacia hidrográfica, os planos diretores e os planos de desenvolvimento urbano integrado. Vistas em seu conjunto as alterações introduzidas no PLC número 16, pelo substitutivo aprovado na Comissão de Meio Ambiente, pelas subemendas que apresentamos, preservam o sentido original da proposição e a aperfeiçoam, na medida que levam em consideração as alterações introduzidas na legislação em vigor após a apresentação do PL número 840 de 2011, que deu origem à proposição que ora analisamos. Passo ao voto, senhor presidente. Em razão do exposto, o parecer é pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 16 de 2016, nos termos da emenda número 1, Comissão de Meio Ambiente substitutivo, com as seguintes subemendas. Subemenda ainda não numerada, vou chamá-la de 1. Desse é o artigo 2º do projeto de lei da Câmara número 16 de 2016, nos termos da emenda número 1 da CMA, a seguinte redação. Artigo 2º, artigo 42 da Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação. Item 4, parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, mapeamento das áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamento de grande impacto, planejamento de ações de intervenção preventiva, medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção, identificação dos assentamentos urbanos e informais, previsão de áreas para habitação de interesse social e 10º, preservação e definição de diretrizes urbanísticas de uso e ocupação de áreas verdes urbanas. Parágrafo 1º. A identificação e o mapeamento de áreas de risco levarão em conta as cartas geotécnicas. Parágrafo 2º. O conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as disposições incertas nos planos de recursos hídricos formulados consoante a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 97. Parágrafo 3º. As medidas de que trata o inciso 7º, medidas de drenagem urbana, poderão incluir a fixação de limites máximos de impermeabilização de terrenos ou soluções técnicas equivalentes. Por fim, a penúltima subemenda, desse é o artigo 5º do projeto de lei da Câmara, número 16, nos termos da emenda número 1 CMA, a seguinte redação. Artigo 5º. Fica revogado o artigo 42A da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. E, finalmente, a última subemenda. Suprima-se o artigo 3º do projeto de lei da Câmara número 16, de 2016, nos termos substitutivos da CMA, renumerando-se os demais. Sala da Comissão, 14 de março, segue assinado por Vossa Excelência e por este relator. É esse o voto. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Jacques Wagner, pela apresentação de seu relatório, que coloco agora em discussão exatamente o projeto de lei da Câmara número 16 de 2016. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o relatório de Sua Excelência, o senador Jacques Wagner, que conclui pela aprovação da matéria nos termos do substitutivo aprovado na Comissão de Meio Ambiente, com 3 subemendas que apresenta. As senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, a matéria segue para apreciação do plenário do Senado Federal. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, senador Jacques Wagner. Eu é que agradeço, presidente, e peço vênia a Vossa Excelência, cumprindo a minha parte,
a menos que Vossa Excelência dependa de mim para alguma outra matéria, ia me retirar, mas... Pois não, senador. Pois não. Passamos Estou para vendo que o diretor de Defesa Civil... Senadora Zenaide pediu a palavra? Sim. Com a palavra, Sua Excelência, senadora Zenaide Maia. Senhor presidente, eu não poderia deixar de parabenizar a comissão, o senador Jacques Wagner, por dar esse minucioso diagnóstico e apresentar as saídas. A gente sabe que esses eventos climáticos extremos estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. Então, se a gente já tem um estudo, como está proposto aí, fazer um estudo técnico, científico, com as saídas para salvar o máximo de pessoas, a gente tem que aplaudir isso. E, principalmente, que a gente está dando aqui visibilidade ao povo brasileiro, que o Congresso, o Senado Federal, o Congresso não está parado diante de tantos eventos ruins como a gente está vendo em Teresópolis e em outros lugares. Então, a gente tem que estar preparado para isso e também mostrando que é possível a gente evitar, fazer a prevenção. Eu sei que não é tão simples, porque tem tudo a ver também com desmatamento, com muita coisa que a gente sabe, mas o fato da gente estar aqui reunido, mostrando ao povo brasileiro que a gente está preocupado, que foi feita várias reuniões, uniu todas as cadeias responsáveis, instituições, para debater uma maneira de se salvar o máximo de vida desse país, independente dos eventos climáticos extremos. Isso a gente tem que parabenizar mesmo, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senadora Zenaide Maia, que tem uma participação sempre tão ativa nos trabalhos da nossa Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, sempre preocupada como ela vem se manifestando ao longo de toda a sua trajetória política com as questões que afligem aos mais necessitados. O item 2 da pauta é o projeto de lei número 2492 de 2019, em caráter terminativo, que altera o inciso 4 do artigo 5º da Lei número 7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamenta os fundos constitucionais para incluir na área considerada como semiárido 44 municípios do estado do Maranhão. A autoria de Sua Excelência o senador Everton, a relatoria de Sua Excelência o senador Plínio Valério. O relatório é pela aprovação do projeto, com 4 emendas que apresenta, mas o senador Plínio Valério fez chegar à mesa, diretora dos trabalhos, solicitação para a retirada de pauta desse item número 2 do projeto de lei do qual ele é o relator. Então, fica retirado. Fica retirado de pauta o item 2, que é o projeto de lei número 2492, conforme já anunciado de Sua Excelência o senador Plínio Valério, a pedido do mesmo. Essa presidência agradece a disposição de Suas Excelências, os senhores senadores e senhoras senadoras, em comparecer à nossa comissão. Na sequência, logo em seguida, realizaremos a nossa primeira mesa em 2022 do ciclo de debate sobre desenvolvimento regional, com um tema também extremamente atual e coincidente com o que aqui foi aprovado agora com o relatório de Sua Excelência o senador Jacques Wagner, com o tema o papel do planejamento urbano na gestão de riscos e na prevenção de desastres. Declaro encerrada a presente reunião.